A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. 7 de fevereiro, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo a generosa audiência que vocês nos concedem, tá? Essa permissão de conversar com vocês, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E quem vem acompanhando o Pensando desde o fim das eleições sabe que eu venho mantendo uma tradição do programa desde 2008, que eu estou recebendo os eleitos de 6 de outubro último, né? Considerando que nós tivemos um prefeito eleito e 21 vereadores, e o programa é semanal, certamente são 3, 4 meses nessa conversa, sendo que algumas vezes eu mudo a pauta, porque os assuntos às vezes são pontuais, e se não for apresentado naquele momento, perde sentido. Então, eu estou trazendo aos pouquinhos, eles estão vindo. Eu, por uma deferência aos reeleitos, porque eles sempre aceitaram meus convites, eu procurei conversar com os reeleitos primeiro, né? Aqueles que estavam na Câmara na legislatura passada. Eu já consegui trazer no programa os vereadores pela ordem de apresentação: Cláudio Leandro, Dirceu Tardem, Wallace Piran, Ângelo Gaguinho, Carlinho do Kiko, Max Bill, Joelso do Pote, Isaac Demane, José Carlos Schwab, Cascão do Povo, Cristiano Guenin. Tem dois que eu não consegui contatos com ele. Um eu sei que ele não é muito, apesar que ele teve, no primeiro Pensando, ele teve aqui na TV Zon, que é o Jânio Carvalho, mas eu não consegui fazer contato com ele. Como os trabalhos legislativos estão voltando agora, eu vou tentar esse contato via Câmara. E a outra é Mayra Feliz, também, que o telefone que eu tenho dela, não sei se é dela, ela não atende. Eu já pedi uma pessoa para falar com ela, ela disse que falou, mas parece que ela não se interessou muito. É um direito, isso aqui é um convite, né? Convite a gente faz, a pessoa vai se quiser, né? Mas eu não consegui ir com esses dois. Se não for possível, mas as portas estão abertas. Caso qualquer momento eles queiram vir ao programa, é só entrar em contato comigo, que eu não estou conseguindo falar com ele. Também conversei com o prefeito Johnny Mike, né? Como eu já esgotei todos os reeleitos, né? E ao menos desses dois, mas aí dependerá deles, eu estou começando agora a conversar com os que foram eleitos, né? Não vieram de uma reeleição. São 8 vereadores, tá? Não, são 7 vereadores e uma vereadora. E eu estou dando preferência nesse primeiro momento a um que já exerceu o cargo na Câmara e está voltando agora. Ele está voltando para o 3º mandato dele. Ele começou agora em 1º de janeiro, para o 3º mandato dele. É um vereador muito conhecido na cidade, muito atuante, que é o Cláudio Damião, tá certo? Enfim, este é o tema do programa desta noite. Mais uma tradição do Pensando na Figura que está sendo mantida. Rodada de conversa com os eleitos em 6 de outubro. Antes, aquele meu famoso recado. Tá, esse recado, normalmente, às vezes eu tenho a ver com o programa, às vezes não. Esse eu achei interessante porque eu acho que vai um pouquinho ao encontro do entrevistado. E pelo menos no comportamento dele na Câmara Municipal. Quem disse foi Jigoro Kano. Quem gosta de judô sabe muito bem quem foi Jigoro Kano. Ele é o chamado pai do judô, né? Ele foi um educador japonês, com aquela tradição toda do Japão, né? Um atleta e fundador do judô. Esse esporte aí, eu pelo menos gosto de ver, né? Eu nunca pratiquei, mas admiro quem pratica. Eu acho que é um esporte que tem um ensinamento filosófico muito importante. Ele viveu entre os séculos 19 e 20. Ele disse o seguinte: o adversário é um parceiro necessário ao progresso. O adversário é um parceiro necessário ao progresso. A vida da humanidade baseia-se nesse princípio. O adversário é um parceiro necessário ao progresso. A vida da humanidade baseia-se nesse princípio. Por quê? Se todo mundo pensasse igual, esse mundo primeiro que ia ser atrasado e chato, né? Então é preciso que muitas vezes você tenha um ponto e o contraponto. Eu acho que tem que ter sempre, né? Mas tem muita gente que não entende assim, mas eu entendo, tá bom? Dito isso, vamos dar o cordial boa noite ao Cláudio Damião, tá? Obrigado por ter vindo, Cláudio. E eu que agradeço, Modesto. É sempre um prazer poder participar contigo
a sua deferência, né, essa atenção que você dá ao movimento político, às pessoas que estão na vida pública. E hoje, se você me permite, tem uma convidada especial, uma coisa inusitada, né? Essa é inusitada mesmo. É inusitada, que é a Sofia, que está aqui. Vem cá, Sofia, vem cá, cuidado aí com o fio, vem cá. Apresentar aqui a Sofia, minha netinha. Eu acabei encontrando ela por aqui. Vai. Ela tem um projeto, né? Pode olhar ali para lá, olha ali para cá. Seu projeto, que é o projeto Chococô, não é isso? Ela foi... O Anselmo Góes, inclusive, divulgou no Jornal Globo um projeto que ela faz. Ela mora no Rio. E lá no bairro onde ela mora, ela faz uma campanha para que as pessoas levem o seu cachorrinho à rua, mas recolham o cocôzinho do cachorro numa sacolinha e ponham no lugar adequado, né? Então, a Sofia ficou conhecida lá pelo Anselmo Góes por conta desse trabalho que ela faz lá no bairro onde ela mora. Você gosta de fazer esse trabalho? Olha que bom um exemplo. A gente fala, o melhor exemplo que existe na vida vem da criança, né? Porque eu duvido que o pai e a mãe dela tenham coragem de deixar um cocô na rua se eles têm animal. Porque a pior coisa, uma coisa mais chata do mundo é a gente ser chamado a atenção por uma criança. Não tem, não? Mas eles apoiam o seu projeto, não apoiam? Então fala lá para quem deixa o cocô na rua, o que tem que fazer? Hã? Não pode, né? Tem que dizer, olha, leva o seu cachorrinho na rua e... Tem que limpar o cocô. Não pode deixar o cocô na rua, porque senão alguém vai pisar e vai ficar sujando a rua inteira. Isso. Tá bom, Sofia. Muito bom. Pode sentar lá no seu cantinho. Obrigado, Sofia. Olha, são 20... Vai fazer 23 anos de programa. São cerca de 1.170 edições. É a primeira vez que a Sofia está aqui. Tem uma convidada inusitada. Mas não é só a Sofia que está com você, não, né? Não, tem aqui o Expedito, que é meu assessor, chefe de gabinete. Tem o Léo Libânio, que está aqui. Já é uma pessoa também conhecida na área da comunicação. Então, Léo Libânio já esteve até aqui na Zoom, né? Ele já passou pela Zoom já também. Muito tempo, né, Léo? É gente conhecida. Fico feliz que vocês dois estão aí. Fica aí de olho na gente, ver se a gente não pisa no tomate aqui. Tá bom? Cláudio, como eu disse a você, eu tenho mantido esse programa. É um programa assim, um pouco homenagem aos eleitos, né? E como eu disse a você, também aqui nem foi eleito, porque eu disse e repito, eu não vejo perdedor nem vencedor numa eleição. Só em colocar o nome à disposição da população já é um vencedor. Então, eu estou fazendo essa série de programas, mais ou menos seguindo um padrão mesmo. E é um programa assim, um pouco de homenagem de recordação. Você iniciou o seu primeiro mandato em 1º de janeiro de 2009, correto, né? Sim. Estando agora no seu 3º mandato. Entre os 2 primeiros mandatos e este terceiro, você se candidatou a vice-prefeito e a prefeito, respectivamente. Aliado a esse movimento político-partidário seu, que é intenso, você também foi um importante sindicalista. Eu não sei se você ainda tem algum envolvimento com o sindicalismo, mas você foi um líder sindical muito reconhecido na cidade, né? De uma categoria muito grande que hoje, com essa, digamos, tecnologia, parece estar fadada à extinção. Né? Encolheu bem. Mas eu ainda acredito que existe um friburguense, principalmente, a gente tem um friburguense novos que estão chegando, e a garotada que também, hoje o programa é muito assistido. Eu diria que hoje ele é muito mais assistido pela internet do que pela TV a cabo, né? O pessoal da TV a cabo não gosta que eu fale, não, mas eu sei da realidade. Que eu sei de onde meus telespectadores falam comigo que assistem, né? Então, vamos começar a conversa dando uma viagem no passado. Vamos falar um pouquinho do Cláudio Damião, das suas origens, que eu até conheço. O que você fez antes de assumir a cadeira de vereador? Você já até deu uma palhinha, tá? Vamos viajar um pouquinho no tempo. Não precisa... Pode ser curto, mas vamos falar um pouquinho. Para quem não conhece Cláudio Damião. Bom, primeiro dizer que você, ao nos trazer aqui, a mim e aos outros vereadores, você também está prestigiando a própria população, o próprio cidadão, o próprio eleitor, né? Fortalecendo esse vínculo entre o representante e o representado. Então tem também essa importância, esse viés. Agora, eu morei aqui em Olaria, eu sou de Olaria, né? Vivi uma boa parte da minha vida aqui. Vendi picolé, já carreguei almoço para a fábrica, trabalhei no Colégio Anchieta, trabalhei no banco durante a minha vida praticamente toda, fui presidente do Sindicato dos Bancários por 3 mandatos. Enfim, tive uma vida de participação no movimento social, no movimento sindical, no movimento político por bastante tempo. E nunca deixei de exercer esse papel cidadão,
né? Embora não estando na vida pública, eu nunca deixei de atuar. Eu fiquei praticamente 8 anos sem mandato, né? Fiz a opção, depois de 2 mandatos, estava muito bem avaliado, foi uma decisão minha, não foi por conta de desistir da política ou coisa assim, mas eu falei, bom, cumpri 2 mandatos, exerci um papel que eu acho que foi bastante importante na política de Friburgo, apresentando alternativas e propostas, né, de projetos de lei, de fiscalização, de combate a desvio, aquilo que cabe ao vereador. E aí achei importante tentar o caminho do executivo, né? Tanto que eu vim candidato a vice-prefeito naquela ocasião com a chapa do Glauber. No ano seguinte, no período seguinte, eu vim candidato a prefeito. Naquele momento que vieram 16 candidatos. Foi uma coisa também inusitada, né? Ninguém, historicamente, nunca tinha acontecido. Poucos municípios, pelo que eu soube naquela época, só tinha mais outro município no Brasil que tinha acho que um município em São Paulo, né? Parece que também teve 16 candidatos. E me mantive sempre coerente com as minhas ideias, e participando, envolvido, debatendo, né? Acompanhando o processo político, e concorri à eleição para vereador. Tanto que estou aí com uma votação muito boa, muito expressiva, o que eu agradeço muito a confiança das pessoas, e quero representar, mais uma vez, com um mandato dinâmico, ativo, participativo, contributivo, aberto para que as pessoas possam trazer sugestões, críticas, participar ativamente do mandato, né? E aí estou aqui com os 2 companheiros aqui que fazem parte do mandato, como eu já apresentei, o professor Expedito e o Léo Libânio, que contribuem. E tem a Nubimar, que atua mais na área jurídica, né, contribui mais na elaboração dos projetos, que hoje não pôde comparecer, está lá no gabinete. Mas eu acho que a sua obra mais importante que você fez, você mostrou aqui. A Sofia, né? São 2 netinhas, a Sofia e a Beatriz. Uma de 4 anos, uma de 7. E essa garota, olha, que Deus ilumine os caminhos dela, porque essa garota, pelo que você me falou que ela faz, com 7 anos... Ela é muito participativa. O papai e a mamãe dela devem estar muito orgulhosos dela. Ficam. Ela faz pulseiras, sabia? Faz pulseiras. Faz pulseiras, ela é uma artesã. Artesã. Falou alguma coisa lá. Eu não entendi bem. Ela faz e ela vende pulseiras. Vende pulseiras. Ela é uma comerciante. É microempreendedora. Eu tenho certeza que é aquela história, né? A vida da gente começa bem e está equilibrada em família, né? Sim. Se você não tiver um equilíbrio familiar, é complicado. E você, eu garanto que a sua obra mais importante da sua vida é você e a sua família. Né? Eu tenho... Minha família, assim, são 7 irmãos, eu sou mais velho de 7 irmãos. Estou casado há 42 anos, tenho 2 filhas, 2 netas. Então, assim, estou realizado do ponto de vista... de já ter escrito livro, plantado árvore, casado, tendo filho. Cumpriu, digamos, aquelas regras que se falavam antigamente. Né? Para você se sentir realizado, você tem que escrever um livro, plantar uma árvore, ter uma família, ter filho. Né? Então você já fez tudo. Isso eu já fiz. Contribuo na política, com os outros. Né? Aí a gente não pode olhar para a gente, tem que olhar para o próximo. Claro. Eu estou mais 3 anos casado com você só. Estamos ali pertinho. Estamos pertinho, casamos perto. Eu casei em 80, você deve ter casado em 82. 82. Então. E estamos felizes aí. Eu não reclamo da vida. Ele sempre fala, se pudesse casar com a minha mulher... Pode reclamar. Agora vamos começar a falar um pouquinho do seu passado político. Né? Segundo informações que você mesmo me passou, porque o site do TSE, no dia que estava aquele famosa bolinha que não anda, ainda mais quando o assunto é mais antigo, eles têm dificuldade lá. Às vezes você tem que depender da hora, você não consegue. Você me informou que em 2008 você foi eleito com 2.808 votos. 2.898. 98, então deixa eu consertar aqui, já apontei errado, 2.998. Não, 2.898. Então, na época você foi o terceiro mais votado entre os 12 eleitos, que eram só 12, né? Sim, então, é uma eleição muito mais complicada. Muito mais disputada e uma votação muito expressiva. E você foi eleito pelo PT. A diferença para o segundo foi uma diferença muito pequena. Você falou para mim. Então, você foi bem votado. Muito bem. E está entre os 3 em 12. Eu sempre fui muito bem votado. Eu tenho assim, esse reconhecimento do eleitor. Né? E depois você vai ver que essa pergunta vai lá na frente. Eu vou fazer um questionamento que você já começou a falar um pouco. Em 2012, aí sim, o site do TSE informou que você foi reeleito com 1.872 votos. Aí já com um número maior de vereadores. Aí sim, com 21 eleitos. 21. Mas você ainda assim você chegou na 6ª posição. Isso.
que é uma posição muito... Proporcionalmente, eu fiquei mais ou menos no mesmo lugar. Ficou no mesmo lugar, no primeiro terço, né? É. E em 2024 você foi reeleito para o terceiro mandato, também pelo PT, o PT em 2.034 votos, na quarta posição. Quer dizer, as 3 votações suas, você vai me entender na frente por que eu vou falar por quê. Você foi muito bem votado, sinal que o seu primeiro mandato, vamos lá, foi bem votado por causa do seu trabalho extra-política, né? Digamos, extra-política como candidato. Mas os outros 2 mandatos são fruto do seu trabalho. Então você foi bem avaliado no segundo e no terceiro mandato. Isso qualquer um entende. E por um partido que a cidade não aprecia tanto, você sabe disso, né? Nós já conversamos até sobre isso. Até você já brigou comigo algumas vezes no bom sentido. Não briguei, não. Você falou, poxa, mas por que você tem? Eu falei, não tem a favor, então, mas eu respeito, né? Mas a cidade não é muito chegada. Então você tem um mérito maior de conseguir essa votação num ambiente mais conservador. Sim, mais adverso, né? Mais adverso. Mas é só lembrar também que antes dessas vitórias, eu fui candidato e tive 1.542 votos, se não me falha a memória. Ou seja, foi uma votação muito expressiva. Boa, fiquei suplente, acho que fui primeiro ou segundo suplente. Na segunda eleição, que eu fui eleito, foi quando eu explodi com 2.898. Você quase bateu os 3.000 votos, né? Agora, essas eleições, nós estávamos falando que você está dizendo que uma Câmara não é igual a outra. E uma eleição também não é igual a outra. Todas as eleições têm particularidades. Você lembra se aquela que você acredita que você teve mais dificuldade em fazer, aquela que você falou, será que dessa vez eu entro? Aquela que você falou, dessa vez eu não tem jeito, eu vou entrar. Ou você teve como é que você analisa nessas 3 campanhas vitoriosas, os problemas que você teve ou que você não teve? Que avaliação faz entre elas? Modesto, para a gente é sempre muito difícil, né? Uma das razões é essa visão conservadora do município, né? Que às vezes leva para um caminho que atrapalha a gente, né? Às vezes não reconhece o valor, não vou votar em você por causa do seu partido, mas esquece o trabalho que a gente fez, não considera o trabalho que a gente fez. E, embora sejam todas muito difíceis, eu sou muito otimista e fico sempre, evidentemente, trabalhando com uma visão, uma perspectiva otimista. Eu não vou ficar, vou perder, não, eu vou ganhar. Eu acho que não. Vou ganhar, eu tenho certeza que vou ganhar. Quem pensa que não vai ganhar, então não entra. Não entra, mas tem gente que fica, eu acho que eu não vou, eu acho que eu não vou. Eu vou, e a gente vai, tanto que o resultado está aí. Das que eu disputei, eu sempre fui muito, muito assertivo, muito vitorioso. Na primeira, foi um ensaio, eu diria assim, um aprendizado. Eu não entrei por muito pouco. Né? Faltou muito pouco para eu entrar. 1.500 poucos 1.542 votos. Na ocasião, foi uma votação muito boa para quem veio de primeira vez. Candidatos de primeira vez tem 500, 600, 400, 800 votos. É difícil atingir 1 milhar, muito difícil. O próprio prefeito, a primeira eleição dele, deu 400 votos. Muito difícil. Eu fui muito bem. E eu venho mantendo esse índice, esse patamar. Agora, cada eleição tem uma dificuldade, uma mudança, em razão até dos avanços tecnológicos. Hoje as pessoas se comunicam em rede social numa velocidade muito maior. E muitas pessoas têm mais facilidade de atuar nas redes do que outras, né? Eu procuro trabalhar em todas as frentes. A rua, falando com as pessoas proximamente, olho no olho, entregando panfletinho, conversando com elas, e tentar utilizar também as redes sociais, que é a ferramenta hoje que está em jogo. Eu vi candidato que eu não, depois do resultado, né, que eu não vi na rua fazendo campanha. Depois eu fui ver, era candidato a vereador. E não teve votação ruim, não. Eu falei, mas como é que não? Eu trabalhei nas redes sociais. Quer dizer, a pessoa deixou de se aproximar da população, ficou cercada dentro de uma estrutura, né, de rede social e obteve uma votação expressiva. Eu não estou dizendo que esse é o caminho, não. Eu vou sempre apostar na relação interpessoal, de estar olhando, falando, conversando, dialogando, mas sem desprezar os avanços tecnológicos. Acho que as duas coisas precisam conversar. Então eu fiz aqui um panfletinho, né, onde eu faço um agradecimento às pessoas, faço aqui uma mini prestação de contas, tenho meu telefone de contato e tenho minhas redes sociais. Isso é, digamos, uma eleição à moda antiga. A moda antiga. Mas funciona. Sim, e precisa funcionar. Até porque quem não gosta de... Qual é o eleitor que não gosta de ter contato com o candidato? Todos gostam. Minha mãe tem 82 anos, ela consegue lá no WhatsApp, manda mensagem, ela consegue entrar no Facebook, mas isso não é um dado para toda a população. Não é mesmo. Então, assim, as pessoas precisam ser vistas dentro do mundo delas.
E o mundo delas, às vezes, requer um papel. Ela vai dentro do ônibus, ela vai lendo, ela vai olhando. Um mais jovem talvez já não queira. Aí esse você vai atingir através das redes sociais. Só que rede social também depende de uma coisa chamada grana, din-din. Depende de dinheiro, porque você precisa impulsionar. Então essas ferramentas também, elas têm por trás delas questões econômicas que nem todas as pessoas vão poder fazer uso. Mas o fato é que a comunicação é fundamental. Então a gente usa essa ferramenta para prestar conta dos mandatos. Se você for lá na minha página, vai estar lá o dia a dia, as visitas que a gente faz, as fiscalizações que a gente faz. Eu tenho o hábito de visitar as páginas de todos os vereadores. Então, a nossa tem uma dinâmica muito ativa, né? E mais, nós estamos há um mês de posse, né? Nós assumimos no dia 1º de janeiro. A Câmara voltou a funcionar essa semana. Dia 5. Né? Dia 5 ela voltou a funcionar na sessão ordinária, porque tivemos 2 extraordinárias. Mas nós já temos uma quantidade grande de projetos apresentados, protocolados. No expediente que foi lido na sessão agora da semana, nosso tinham 10 projetos. Na ordem do dia, que é onde vai a votação, nós tínhamos 2. Então, assim, tem um trabalho muito intenso, né? Nós temos uma dinâmica de trabalho muito intensa, sem prejuízo da ida aos bairros, da visita para atender a comunidade, para ouvir as reclamações, de ir nas unidades de saúde, de visitar a escola. Esse trabalho a gente faz permanentemente, somado a isso a comunicação, para as pessoas saberem de fato o que a gente está fazendo. Não adianta você não fazer. Mas ainda tem vereador lá que entra que você fala, se eu não vi propaganda dele na rua, ele entra. Talvez a rede social, isso que eu estou dizendo. Mas nós vamos agora inaugurar também ainda, para daqui a 1 ou 2 semanas, um pequeno boletim de prestação de contas. Você falou, mas mal começou, você já tem prestação de contas? Sim. Nós devemos isso à sociedade. A gente precisa prestar conta do que está fazendo. Ela precisa conhecer o trabalho. O ideal é que seja assim, né? Porque você receber um mandato da sociedade, a sociedade tem um direito. A minha de saber. prática é essa. Eu não estou aqui, não vou criticar quem não faz, mas a minha prática é essa. Cada um tem um jeito de ser. Agora, vamos voltar na sua primeira eleição. Você agora já está, usando a expressão aí, você já está diplomado aí em legislativo. Mas você teve uma primeira vez lá em 1º de janeiro de 2009. Aquele dia ainda vem na tua lembrança, por exemplo? Se você às vezes para pensar naquele dia, sei lá, gente da sua família, você falou da sua mãe, não sei se ela estava lá, mas como é que quais lembranças que tem aquele dia na sua vida? Você ainda guarda? Ficam os flashes, né? É tudo muito novo quando você está chegando. Como é que você vai encarar aquilo? Como é que você vai... Olha, você já tem uma experiência boa de lidar com o público. Eu vou te dizer uma coisa aqui, né? Que eu falo sem nenhuma pretensão de autopromoção ou ficar me vai descendo. A gente tem que ter muito cuidado com o poder. Tem gente que às vezes deslumbra com o poder. É um pequeno poder que nos foi dado, né? A gente tem que saber como conduzir esse poder. Se deixar subir a cabeça, já era. Então eu sempre tive muito cuidado, muito equilíbrio. Eu recebi um legado, o voto, alguém está legando a você um voto, uma confiança, né? Ela tá acreditando em você. Então eu sempre tratei isso com muito cuidado, com muito respeito. Então quando eu assumi o mandato, o compromisso que eu assumi com a população foi de respeitar esse voto, de não trair a confiança das pessoas com relação a esse voto. As pessoas podem até discordar de um ponto ou de outro, mas nunca pode dizer que eu não fui absolutamente responsável com a confiança que foi depositada em mim. Isso é um legado, isso para mim é uma coisa que eu vou carregar para a minha vida, esse respeito. Talvez por isso até que eu consiga carregar um número de votos permanentes dentro de uma casa de 2.000 votos, né, a cada eleição. Essa votação me coloca sempre entre os mais votados. Eu não falo isso com vaidade, é uma questão de construção de confiança. É um fato, né? Você sempre teve no primeiro terço dos 3 mandatos, você teve no primeiro terço entre os eleitos. Isso é para considerar, as pessoas confiam. Se elas confiam, eu tenho que responder essa confiança com trabalho, com responsabilidade. E num ambiente mesmo que você reconhece hostil muitas vezes um ambiente hostil, com dificuldades. Partido, né? Ontem, na sessão agora da semana, né, nós conseguimos aprovar um requerimento de informação por unanimidade. Um requerimento de informação que traz um certo desconforto ao governo. Agora, eu tenho a obrigação de perguntar. A Câmara autorizou o prefeito a pegar um empréstimo de até 130 milhões. Eu fui para a tribuna, falei contra e votei contra. Por quê? Ele não tem o direito de pegar um empréstimo? Tem, mas ele precisa dizer para quê.
E o projeto foi para lá só pedindo autorização e não dizia para quê, qual a finalidade. Por que eu tenho a obrigação de confiar que ele vai utilizar de forma assertiva, adequada, responsável os 130 milhões? Até porque ele vai deixar uma herança de dívida para 2 outras gestões. Ele não diz para quê. Eu não tinha como votar favorável. Foi aprovado? Foi. Então não está em discussão mais isso. Claro. Mas eu quero saber onde vai ser usado o dinheiro, porque eu vou fiscalizar. Então eu quero antecipadamente saber, olha, onde esse dinheiro vai ser utilizado. Aí fiz um requerimento com 7 laudas, para que ele explique detalhadamente se tem projeto, se tem iniciativa, se aquilo foi debatido, se foi construído uma análise crítica em cima do projeto. E foi aprovado por unanimidade na Câmara. Então, isso... É porque é um fato que eu também tenho interesse em saber. Pois é. Eu também Então, tenho assim, não é interesse. só crítica, né? A Não. Câmara e tudo mais. É também reconhecer... Desculpe, minha gente. É também reconhecer que a Câmara teve um papel, né, respeitoso com um outro colega, no que ele faz um requerimento de informação, e com a própria sociedade. Esse é o papel da Câmara, acompanhar e fiscalizar. Mas, enfim, você disse que tem seus flashes lá de 2009 ainda, né? E eu acho que não há como, né? E eu acho que nos outros mandatos, você só assumiu mais 2 vezes, eu sempre falo, eu sempre falo, não sou João, eu fui colocado aqui, né? Botar e eu torno. Eu acho que para não me plantar que eu estou falando, mas o dia que na hora de iniciar um programa, eu não senti que o Marconi fala, tá valendo aquele... Tem que ter gás, né? Tem que ter aquele frizinho. Então depois você vai. Mas eu acredito que você, nos outros mandatos também, antes de começar, você fala assim, dessa vez vou fazer assim, vou fazer assado. Sempre vou dar um flashbackzinho, né? Sim, eu tenho as coisas na cabeça, mas eu converso com as pessoas que estão comigo. Né? A gente não faz nada de uma forma burocrática ou autoritária. Não, eu tenho uma ideia. Vamos discutir essa ideia? Vamos. Pô, é boa, vamos botar para funcionar. Tem coisas, Augusto, que até eu não deixo de citar, porque é importante, porque até a comunicação em Friburgo, a imprensa, ela se beneficiou do meu mandato. Porque antigamente eu não podia fotografar nem filmar as sessões da Câmara. Foi graças a uma ação minha, uma iniciativa minha, que esse espaço foi aberto. Né? Porque a TV tinha um contrato, ela tem obrigação como contrato. Mas eu, como cidadão, tenho o direito de filmar, ou de fotografar, ou de registrar. E não podia. E eu vou te falar uma coisa, sabe que a TV Zoom, ela ficou até 2017, depois ela não se interessou mais. Não cabe aqui dizer o motivo, até eu fui que estimulei para parar. Mas no contrato não tinha nada dizendo que a gente tinha exclusividade, não. E nem poderia ter. Sim, mas ela tinha um contrato, então o contrato dela previa que ela filmasse e registrasse a sessão. Mas não impedia que o cidadão fizesse. Eu, como vereador, então, se alguém quisesse chegar lá e fazer uma imagem, não podia, tinha um embaraço, criava uma dificuldade. E eu me debelei contra isso e disse, não, é um direito meu, eu quero que as minhas falas sejam filmadas, gravadas e registradas. E aí consegui quebrar. E num dia que estava lá, coincidentemente, estavam lá outras emissoras que se valeram disso e dali para diante. Mas sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu tive que ouvir de um vereador dizendo que a gente estava por trás para não fazer. Eu falei assim, nós nunca metemos nisso. Eu vi a reportagem, eu sei que a televisão foi absolutamente correta, assim, coerente, isenta. Falamos disso, nós éramos contratados para fazer um serviço. Contratados, exatamente. E sempre fizeram. E fizemos serviço, entregávamos o que era. E saímos de lá porque entendemos que estava havendo coisas que a gente não concordava, era só igual isso. A Tribuna Livre é um espaço que a gente conseguiu ampliar para a população poder ir lá. A Câmara Itinerante, eu encaminhei essa semana um ofício ao presidente da Câmara, lembrando a ele que ele tem que fazer a indicação dos locais onde vai acontecer a sessão itinerante. Porque foi um projeto de lei, um projeto de resolução que eu aprovei lá atrás, e que a Câmara tem uma resistência em fazer acontecer. Que coisa melhor do que, ao invés do vereador ficar no varejo, indo ao local para se apresentar como uma solução dos problemas, e ir à Câmara inteira para ouvir a comunidade? Tem um outro peso, né? Igual eu fiz lá durante a sessão, apresentei um documento, foi assinado por todos os vereadores, a bem da verdade, o apoio do presidente da Câmara, Dirceu Tardem, que é um documento apontando a fragilidade que o município tem com relação às rodovias. Tirando a 116, que é privatizada e tem pedágio, né, pedagiada, as outras todas estão abandonadas. A 130 tem uma ação na Justiça agora que determinou ao governo do Estado e ao município que tome providências, mas especialmente ao governo do Estado, porque ficou um trecho sem terminar. Vai até Conquista, vem para cá, chega ali em Córrego Dantas, é buraco puro, até chegar em Duas Pedras. Já tem uma decisão mandando fazer.
Mas e a 142? E a 148? E a 150? Nós temos ali para Amparo, é buraco dali da Chácara do Paraíso até lá em Amparo. Aí você me perdoa que eu te falei da onde eu acho que o judiciário se mete. O judiciário mandou fazer, mas ele tem que dizer de onde tirar o dinheiro, então. Não, mas o Estado tem. Mas o tem que Estado dizer. tem recurso. Eu considero essas decisões burocráticas, canetadas de um Ministério Público, ele tem que falar assim, você tem que fazer, o dinheiro você vai tirar da onde? Agora, simplesmente mandar fazer, eu acho que digamos, é muito comodismo do ar-condicionado, que não acaba o Estado, se não tiver dinheiro, não vai fazer mesmo. Mas olha, o orçamento do Estado tem que prever a manutenção das rodovias. Isso é fato. Agora, o risco das pessoas de sofrerem um acidente... Eu sei que precisa fazer. Eu só não acredito no modus operandi. Indo daqui para Lumiar, por exemplo. Não, nós estamos entrando com uma ação política, né, em que o presidente da Câmara, como autoridade do município, vai encaminhar esse documento que a gente fez, onde todos os vereadores assinaram. E eu falei, olha, vamos marcar uma audiência com o governador, vamos lá os 21 vereadores para cobrar a manutenção das estradas. A gente está indo no espaço do debate político. Eu acredito muito nesse caso, no debate político, do que na canetada de um... E aí eu quero fazer aqui o meu elogio à Câmara, aos vereadores, que apoiaram de pronto. Todos assinaram. Mas para mim esse é o caminho. O caminho é esse, é o legislativo, e junto e no executivo fala assim, vem cá, aí sim, ele vai ver como é que ele vai fazer, aí vamos conversar. Agora, a canetada de um juiz, não acredito mesmo. Vamos pensar aqui, Friburgo é uma cidade importante, tem um caráter estratégico, é o centro, né, o ponto geodésico, tem ligação com outros municípios, é um município polo, você tem um transporte de pessoas para lá e para cá com problema de saúde, você tem transporte de gêneros alimentícios, né, da área rural, tem um monte de coisa. Sim. Polo de moda íntima, você tem o turismo. Como é que nós vamos ficar uma cidade ilhada aqui, fechada, presa, aprisionada por conta das estradas ruins? Eu reconheço você. Né? Nós temos que exigir do governo uma atitude. Esse dia mesmo nós tivemos ali um alagamento ali atrás da água, que é falta de quê? É falta de uma ação do governo do Estado, que é a RJ dele. Exatamente. Agora, aquilo não é obra cara, não. Agora sim, agora ele tem que fazer uma pressão. Eu acredito muito mais na pressão política da população e do legislativo do que numa canetada de um juiz, que eu não acredito que vai dar certo. Mas tomou decisão e para mim não vai adiantar nada, por quê? Porque é muito fácil você dar uma canetada e não fazer... Você sabe que o político, como dizia meu avô, político é igual feijão. Se não tiver panela de pressão... É na pressão. Fazer o seguinte... Então, nós vamos fazer a boa pressão. Fazer a boa pressão. Se o presidente, tão logo, né, possa marcar o governador receber, vamos 21 vereadores. Os dois lá, chegam lá. E para mim tem que ser assim. Essa é uma ação do mandato. Vocês, se forem eleitos, nós demos o voto a vocês fazerem isso. Mas nós não demos voto para nenhum juiz da canetada sem explicar de onde vai gastar o dinheiro. Eu realmente, olha, eu ando pelas tampas com o judiciário se metendo onde não deve fazer. O judiciário tem o seu papel e a gente tem que respeitar e saber o momento de utilizar. Agora, se você jogar tudo para o judiciário, você está despolitizando, está judicializando tudo. Aí eu já tenho paciência. Eu não tenho mais paciência com o judiciário se meter em tudo. É fragilidade do executivo e do legislativo? Pode ser. Mas eles estão se aproveitando disso para achar que nem voto receberam, né? Quem recebe de voto é o executivo e o legislativo. Estão passando das medidas. E eu não estou falando que a STF só não. Que esses já estão se achando o rei do planeta, né? Mas, enfim. Agora, Cláudio, a gente está na hora do intervalo? Estamos sim. Eita. Marcolinho está na hora do intervalo, né? Vamos aqui um rápido intervalo, voltamos a pouco. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Estamos retornando, conversando hoje com o vereador Cláudio Damião, eleito para o seu 3º mandato, tá? E já, como ele disse, trabalhando já bastante, né? Apesar que você tem um bom grupo atrás, né?
Expedito, então, você falou uma coisa, aparece logo lá no meu WhatsApp. Rapaz, essa equipe é fera. Eu sei das suas coisas, muito graças a ele, né? Aí minha mulher às vezes fala assim, você tem paciência? Eu falei, Lúlia, tem que ter paciência não, a obrigação nossa é ver o que os nossos estão fazendo, porque nós é que elegemos eles. Mas você não votou em todos, eu falei, não importa, hoje todos me representam, como representa você também. Né? Todos nós somos representados, os 21 representam todos nós. Agora, Cláudio, a gente sabe que grande parte dos vereadores, eu diria que também dos deputados estaduais e federais, normalmente, eles são eleitos muitas vezes tendo uma votação expressiva no que eles chamam de redutos eleitorais. Né? Vamos deixar os deputados para lá, vamos falar somente dos vereadores. Nós temos aqui na nossa cidade exemplo de vereadores que não só nessa legislatura, mas em outras, saem de repente de determinado bairro, determinado distrito, com uma votação que alguns mesmo já tiveram aqui, já falaram. Eu fui eleito principalmente porque a região onde eu moro, eles só de lá a força dos votos. Né? Isso é normal, não é de agora. Eu sempre falo, eu tenho o privilégio de votar desde 1970 e vou conseguir votar em todas as eleições, nunca anulei o voto, nunca votei em branco, que eu acho que é uma obrigação minha escolher. E é um direito principalmente. E a gente sabe que tem vereadores que têm essas coisas. Agora, em você, talvez pode ser, e isso é uma visão minha, você pode estar todo equivocado. Eu acredito que na sua primeira eleição, você ainda tenha surfado um pouco na onda do tempo que você teve no sindicato. Mas nas eleições seguintes, eu nunca vi alguém falando, o Cláudio Damião, você nasceu em Olaria, mas ele teve voto em Olaria. Eu nunca ouvi alguém falando que você tem reduto. Eu não sei se é pelo teu trabalho que você faz, se eu estou errado na análise, mas eu pergunto, você certamente, contando com a sua equipe, vocês sabem onde é que você teve voto. Eu acredito que você não teve voto assim, exageradamente muito alto no lugar, mas você teve voto em tudo quanto é canto no município. Foi isso que aconteceu? É isso mesmo. Eu acredito minha votação, num primeiro momento, muito aos bancários. Né? Estava no cargo de presidente do sindicato, estava na memória das pessoas, muito presente. Mas eu carrego o voto dos bancários ainda até hoje, de várias categorias até hoje. Mas eu não tenho um reduto, eu sou um vereador do município. Porque tem vereador que se elege, eu sou vereador do bairro. Eu discordo dessa ideia de vereador de bairro. O vereador é do município, a gente tem que representar o município inteiro. Então eu tenho votação espalhada em todos os locais, aonde você possa imaginar eu tenho voto. Agora, concentra mais, evidentemente, na seção aqui do centro. Tem uma concentração maior, tem uma concentração também em Olaria, tem uma concentração em Conselheiro, e vai espalhando, né? Mas aqui no centro, quando você fala centro, você abrange Cordoeira, você abrange uma localidade Você sai da Ponte da Saudade ou até Duas Pedras. Você abrange uma região bastante grande, que é onde é maior a minha votação. Aí a sua votação maior é no centro, mas é que às vezes a pessoa não compreende que há uma abrangência. Né? E até onde nós temos o maior número de eleitores. Também é fato. E Olaria tem uma votação muito expressiva em Olaria, uma votação muito expressiva também em Conselheiro, mas não é reduto. Compreende? Eu não sou eleito por aquele reduto exclusivamente. É votação espalhada pelo município com uma participação maior em alguns bairros e menor em outros bairros. Eu não sei se você aceita esse rótulo, né? Se fala muito no mundo, principalmente nas eleições legislativas, né? Fulano é um vereador ou é um legislador de bairro, de cidade, né? E existe aquele chamado de opinião, né? As pessoas votam mais porque pela noção, digamos, da opinião política dele, do trabalho político dele. Eu vejo você assim. Eu sou um vereador de causas. Isso aí. Né? Você não é de local, é de causas. É de causas. Não é o vereador do assistencialismo, não é o vereador da cesta básica, é o vereador de causas. Então, a causa pela transparência na política é uma causa que eu luto e lutei, fiz leis importantes. A causa animal, eu fiz leis importantes. A defesa dos direitos das mulheres, eu fiz leis importantes. Legislação para a educação. Enfim, no mundo da política, né, da convivência social, eu procurei abranger todos os temas. Né? E não foi assim, vou escolher esse tema. Não, as coisas vêm com naturalidade. Eu vejo uma deficiência, eu falei, bom, isso aqui cabe um reparo. Como é que a gente pode fazer um reparo para melhorar? É produzindo uma legislação, uma resolução, fazendo uma audiência pública, né? Chamando as pessoas a participar.
e construir soluções a partir desse trabalho que a gente faz. Um exemplo muito claro é assim, antigamente os vereadores indicavam os diretores de escola. Eu sempre achei isso uma aberração. A educação tem que ter uma dinâmica diferente, ela não pode estar atrelada à decisão do vereador que vai nomear o diretor e o vice-diretor. Quem tem que decidir quem vai ser o diretor ou o vice-diretor é a comunidade escolar. E aí eu fiz a lei para a eleição de diretor de escola. Na época, a Ledira era secretária de Educação, foi no mandato do Heródoto, que ainda era prefeito, e ela acolheu a sugestão com muita naturalidade, conseguimos construir esse projeto, o prefeito não vetou, e a gente tem hoje eleição para diretor de escola. Eu acho válido. É um avanço. Você quer ver uma coisa? Muita gente fala... Desculpa, teve vereador que ficou aborrecido. Mas eu acho... Você está tirando do vereador o poder, eu falei, poder de nomear diretor de escola? Isso não é poder do vereador. Isso é primeiro que é um ato do executivo. Exatamente. Não, e continua sendo, porque a lista é tríplice. Então, mas eu diria a você que aí eu me perdoa o vereador que pensa o contrário. Eu não estou querendo dizer que o modelo deles é uma maravilha, mas você pegar nos Estados Unidos, lá eles elegem praticamente todos os servidores. O chefe da polícia é eleito. Sim, é diferente lá. O promotor também passa por um escrutínio. A população fala assim, você vai prestar o serviço. Eu acho que isso não é que a pessoa fique coagido, não, mas obriga você a fazer um bom trabalho, porque senão eu vou perder. As pessoas estão observando. Não é o caso do vereador e do prefeito? Sim. Se o prefeito faz um mau trabalho... Conselho tutelar é eleito. Não é eleito? Qual o problema? Eu acho que tudo aquilo que decide... esse negócio de a população não sabe... Tá bom, se não sabemos, nós só vamos aprender mesmo. Por exemplo, eu estava dando um exemplo, eu acho, falando com você. Minha esposa fez uma cirurgia, não pode chegar perto do fogão. Ela falou assim, como é que nós vamos comer? Eu falei, a gente compra quentinho, senão eu vou para a cozinha. Você não sabe, eu falei, você me ensina. A gente tem que aprender. Você aprende. Tudo a gente aprende. A cidadania é um processo de construção permanente. Não sabe votar, se votar, vai aprender uma hora, vai saber. Nós precisamos exercitar mais o processo de escolha, de decisão. Porque nós não podemos só escolher quem vai ser o governador, o presidente, o vereador, o prefeito. Nós temos que decidir mais. Então, por exemplo, nós podemos ter mais decisões no município de consulta popular, por exemplo. Claro, por que não? Vai construir, por exemplo, uma praça aqui. Será que a população quer a praça ali? De repente, que está com a ideia. Não, vou fazer uma unidade de saúde. Mas será que aquela é a prioridade? Então, ouvir mais, você erra menos. Claro, isso aí é a coisa natural. É assim que eu trabalho. E isso, pelo menos nas empresas, as empresas aprenderam que assim tem que ser. Aquele negócio do chefe mandão, hoje não funciona mais. Já ficou no passado. Não funciona. Hoje você tem que botar a ideia e ver se o time vai jogar com você. Senão não adianta nada. Agora, você falou em fatos, né? Você foi eleito já 2 vezes pelas suas ações. Você já falou algumas delas aí que foram iniciativas suas, agora mesmo você falou da eleição para diretor de escola. Agora, você tem aqueles fatos que você fala assim, foram bolas dentro que a população, que eu tenho certeza que ajudou nas minhas segunda e terceira eleição. Você acha que tem fatos que ficaram marcantes? Esse é um deles, mas... Esse é um deles, que é um outro. A ampliação da licença maternidade das servidoras municipais. As mulheres, elas carregam uma carga muito pesada, que é o trabalho e cuidar do filho. Então, a ampliação da licença favorece a saúde da mulher, saúde física e mental, e esse acolhimento maior ao bebê, que está no início da vida, é muito importante também para a criança, do ponto de vista de menos adoecimento, da mulher voltar ao trabalho com mais condição psicológica. E foi uma coisa que também foi nesse período, a lei foi aprovada, está em vigor, funciona. Que período foi? Foi na época que eu fui vereador, no mandato que o prefeito era o Heródoto. Pois é, você sabe que a minha ligação com ele. Muita gente dizia que ele tinha uma cabeça muito aberta para as coisas. Não vetou, eu não posso aqui reclamar desse ponto de vista, não houve dificuldade. A lei foi aprovada, foi para sanção, foi sancionada, entrou em vigor e as mulheres hoje usufruem desse direito que é muito importante e que pode ser ampliado. A Câmara passou a se beneficiar, as assessoras parlamentares passaram a se beneficiar. Então, assim, tem muitas coisas marcantes. As leis de proteção e bem-estar animal. É um negócio assim, mas você está falando dos animais por quê? Porque não tinha legislação, aqui não havia. E é uma coisa que hoje quase toda família tem um cãozinho em casa. Quando não tem um cão, tem um gato. E se a gente tiver, não gosta que judie do não gosta, então a gente tem que ter política pública para isso. Não havia política pública, no papel não havia nada projetado, desenhado, delineado, construído com participação. Comecei a fazer audiência pública e tal. A gente fez a lei de castração, fizemos a lei do chip, fizemos a lei de proteção e bem-estar, que é uma lei ampla,
que inclusive está na lei orgânica do município. Você vê, a lei foi tão importante que ela foi incorporada à lei orgânica do município. E hoje nós temos uma secretaria voltada para essas causas. Modesto, o tema foi tão tratado no meu mandato que os candidatos a prefeito passaram a colocar no programa de governo. Coisa inimaginável no passado. Não. Ninguém tratava desse Vamos assunto. pensar, no nosso tempo de criança, a gente queria matar a passarinho. Né? Que é uma coisa horrorosa, né? Hoje a gente fala, né? É um absurdo, mas nessa época, né? Então, Para assim, o moleque não queria pegar uma tiradeira para ficar acertando um pardal, Então né? você vê como é importante um mandato articulado com diversos temas e políticas públicas de um modo geral. Então a gente construiu um arcabouço que hoje gera uma proteção aos animais. E a gente vai avançar mais nesse tema também. Agora tem uma questão que você já falou. Eu sei que nós já conversamos sobre esse assunto, mas muita gente até hoje não entende. Em 2 eleições você deixou reeleições para vereadores que os meios agentes políticos davam como certo. Você seria reeleito em 2016 se tentasse em 2020. Na primeira vez, em 2016, você concorreu a vice-prefeito com Glauber Braga. Até aí é uma chapa, não tem nada a reparar fazer a chapa, mas por um partido que é um partido. Hoje, se a gente analisar partido político que tem voto, é o partido mais à extrema esquerda do Brasil, que tem voto, né? Não estou falando de outros partidos. Mas vocês resolveram encarar essa empreitada, que vocês sabiam que seria muito difícil. Aí muita gente fala, mas o Glauber chegou em segundo a 4.500 votos do primeiro. Mas se você analisar os votos de centro-direita e de direita, a diferença foi de mais de 46 mil votos, mostrando que Friburgo é uma cidade hostil realmente, principalmente ao PSOL. Menos ao PT, mas o PSOL é. E você encarou algo que na época eu falei assim, para mim vai dar com os burros na água. Em 2020, aí já foi uma coisa típica, né? Porque a eleição com 16 candidatos podia dar qualquer coisa, né? Nem tempo de televisão a gente tinha para fazer o debate. Podia dar qualquer coisa. Aquela eleição, eu estou falando, e a gente conseguiu ter alguma nuance, até que eu sempre falo, dessa vez eu também fiz. Eu presto desde 2008 o serviço de análise qualitativa para grupos empresariais da cidade, e normalmente eles fazem. Eu já cheguei a fazer, né, que eu tenho capacidade de fazer, mas hoje eu não tenho tempo. Hoje eu faço análise só. Por exemplo, eles fizeram 2 em 2023 e uma em mais 2024. Então ele estava muito evidente que a possibilidade do Johnny ser reeleito era enorme. Mas em 2019, 2020, não. Todo mundo sabia que o Renato estava muito mal. Mas aí vem aquela pergunta, né, a famosa, né, quem vai botar o sino no pescoço do gato? Ninguém, não existia, não, vai ser fulano. Então, foi uma eleição com 16 candidatos que previamente não tinha um favorito, não. Esse é o cara, né? Então, tanto é que no finalzinho que ela foi afunilando entre 3 ali, na última hora um desceu. Mas você deixou 2 eleições certas para a Câmara dos Vereadores, eu entendo, tentou ir para o Executivo, que você falou que era uma experiência nova, mas não eleições que praticamente você deveria saber que muito disso ganharia. Aí fica a pergunta, você tem espírito de Indiana Jones ou resolveu fazer uma experiência? Essa foi boa. Uma experiência que você sabia que as chances de você obter sucesso eram muito pouco. Você tem certeza, eu acredito que você tenha certeza disso. Não, olha, as pesquisas me colocavam como um dos vereadores mais bem sim, eu tô falando. posicionados. Para mim você seria reeleito com facilidade. Me reelegeria com facilidade, mas isso também é uma demonstração de desprendimento, né? Eu não posso ficar agarrado a um cargo como se fosse um emprego público, não é assim. E aí eu falei, bom, depois de acumular 2 experiências como vereador, 2 mandatos muito sólidos, muito bem situados, isso muito bem posicionados. Falei, nós precisamos agora tentar apresentar um projeto para o município, né? Caminhamos nesse sentido. E aí construímos aquela chapa, com as dificuldades naturais, não é fácil, a gente sabe, pouco recurso financeiro, pouco tempo de televisão, nós tínhamos pouquíssimos minutos, segundos na propaganda, e fizemos o debate político dentro do que deu para fazer. Quer dizer, fomos até muito bem, considerando o perfil da cidade, né? Nós até tivemos uma votação muito expressiva. E ainda teve uma dificuldade, o Glauber era deputado federal, como ele continua sendo, e ele não abandonou o mandato, ele não se licenciou. Então ele fazia a campanha em alguns dias da semana, os outros dias era eu que ia para a rua para fazer a campanha. Então, a gente não estava presente ali o tempo todo, os 2, durante a semana, tocando uma campanha como se quer que seja uma campanha, né? Como se espera que seja uma campanha. Isso tudo foi muito difícil para nós 2.
mas cumprimos o papel. No mandato, no período seguinte, o Glauber não veio, eu me senti, né, meio que na obrigação de ter esse compromisso partidário e político de tentar novamente levar aquele projeto que a gente delineou naquele primeiro momento. Só que ninguém podia imaginar que nós teríamos 16 candidaturas. Esse foi o fato inusitado, né? 16 candidaturas com perfis mais diversos possíveis, o que impediu a possibilidade de um debate na televisão, porque aquilo permite que você coloque as suas ideias, né? Ali as pessoas podem avaliar melhor o perfil e o comportamento de cada candidato. O único debate que aconteceu foi numa TV fechada aqui em Friburgo, né? Que foi na TVC, com os 16 candidatos. Nós não quisemos fazer, porque nós impossível, muito difícil. Para um debate acima de 6 candidatos, com a regra eleitoral que existe... Muito difícil. É engessada, você sabe que ela é super engessada. Né? Claro, a legislação eleitoral é votada no Congresso. Certamente, você sabe que Brasília tem sempre... Eu não acho contra que você vote de interesse, não. Lá tem interesses múltiplos, mas na questão partidária, é sempre para atender aqueles caciques lá, né? Então, eu boto sempre um pé atrás nessa coisa. A nossa legislação eleitoral, para mim, ela engessa demais a eleição. A eleição tinha que ser mais solta e quem abusa, aí pune. Pune quem abusa, mas também não pode impedir as pessoas de estarem próximas do eleitor, de conversar. É uma festa da democracia, assim que deve ser visto. Mas aí só para tentar fechar o raciocínio, né? Dentro daquele perfil, daquele cenário, sem a possibilidade de uma aproximação com o eleitor pela televisão, para um debate. Na Covid, né? Tudo foi difícil. Foi. Ainda somado a isso, o fato de quem está melhor na televisão, quem estava mais próximo, quem estava mais combativo ali na Câmara, era o prefeito, que se apresentou mais publicamente do que todos os outros. Isso facilitou a eleição dele. Agora, foi um jogo muito aberto, de fato. Ninguém sabia quem ia ganhar naquele primeiro momento. Num determinado momento, já mais avançado, ficou parecendo ali quem estava liderando mais, quem estava com mais chances. Né? Com um mês a gente já tinha noção. Inclusive, eu fiquei muito aborrecido, porque nós conseguimos entrevistar, você mesmo, nós entrevistamos 2 vezes, né? Meia hora para cada um, mas aquilo a gente conseguiu naquela época. Mas nós, como resolvemos não fazer o debate, mas resolvemos contratar uma pesquisa séria, que até mesmo a gente, se você perguntar a cada um aqui dentro, se você for um jornalista, cada um pensa uma coisa diferente. Mas ainda mais hoje, que ela é uma TV de uma instituição, então a gente tem que ter muito cuidado de lidar com a política partidária aqui dentro. Não é, a gente tem a nossa opinião, mas nós contratamos uma pesquisa e 2 candidatos resolveram na sexta-feira entrar em juízo para impedir a pesquisa, alegando que a gente tinha preferência. Eu lamentei muito. E um deles foi candidato dessa vez. Ele sabe que eu entrevistei, mas ele sabe que eu fiquei muito triste com ele, porque a gente sempre deu todo, digamos, o espaço a ele e colocou em dúvida a seriedade. Mas a gente ali, nós não publicamos, mas nós tínhamos a pesquisa. Tínhamos já um desenho, né? Então, a gente sabia que a eleição... Naquela época, quando a pesquisa foi feita, só tinham 2 nomes só que iam disputar. E foram os 2 que chegaram em primeiro, Johnny Maio e o Anderson Nogueira. O Luiz Fernando já tinha descido, né? Os nomes estavam mais colocados. É o que eu estou falando, o Anderson já tinha sido candidato. O prefeito estava na Câmara, num debate intenso, fiscalizador. Foi. Ele soube usar o espaço, né? Ele estava com mais evidência, né? Carlos, a gente está chegando aí nos últimos 5 minutos. Você está muito cedo ainda para a gente falar como é que vai ser o Cláudio desse 3º mandato. Nós tivemos 2 sessões extraordinárias e tivemos essa agora. Você teve um perfil, quando eu falo, você lembra da frase que eu falei lá no início? Se você analisar os seus mandatos anteriores, você sempre teve uma postura, não dizendo ser do contra, mas como adversário dos prefeitos de plantão na época, né? Eu diria, doutor Heródoto, eu não lembro que você era tão assim, não. Mesma coisa, a mesma postura. Quando o projeto chegava que era bom... Mas no governo do Rogério você foi bem combativo. Porque ali aconteceu aquele problema da saúde, né? A gente fez a CPI da saúde. Foi. E a pergunta é, e agora? Que Cláudio Damião nós teremos nesse mandato agora? O mesmo. Tanto que dos projetos que chegaram lá na Câmara em regime de urgência, 5... 2 nós votamos favoravelmente, sem problema e dificuldade nenhuma, porque os projetos estavam, do meu ponto de vista, correspondiam ao interesse da sociedade.
Agora, você encaminhar para a Câmara um projeto em caráter de urgência, sem explicar, sem colocar ali os números, né, reais para a gente poder analisar, sem tempo de ler, porque foi uma dificuldade. O mandato teve acesso ao computador às 5 horas da tarde, ainda assim não tinha acesso a uma impressora, para no dia seguinte, a 1 hora da tarde, fazer a votação de um projeto de muitas laudas, de uma complexidade enorme, que remetia a outras leis. Eu pedi ao presidente, falei, presidente, vamos adiar isso, vamos dar um tempinho a mais. Não, meteu o pé no peito e mandou votar. Quer dizer, como é que eu posso ser favorável a uma coisa dessa? Eu tenho que respeitar o voto das pessoas e, mais do que isso, respeitar a inteligência das pessoas. Porque elas percebem que quando vai alguma coisa assim, em caráter emergencial, sem a devida explicação e sem o tempo de conhecimento da matéria, é porque está enfiando goela abaixo. E acho que não é o adequado. E é tanto estranho isso que a segunda remessa de projetos que foi para a Câmara e foi aprovada lá pela maioria, né, eu falei contra o empréstimo e contra o plano de cargo, carreira e salário dos servidores, porque ele começa com o Código Penal em cima do servidor. Ele tem que falar dos direitos e das obrigações, não tem que botar o Código Penal. É um negócio muito complicado. E foi aprovado. Mas até agora não foi publicado nem sancionado. Eu falei, olha, se era tão urgente, por que até agora não foi publicado? Entende? Então, assim, eu acho que o prefeito está extrapolando da função dele de encaminhar, porque ele pode encaminhar, mas no caráter de urgência e de emergência, como ele tem feito. Acho que está faltando esse diálogo, ele está exorbitando nesse aspecto. Para ser urgente e mandar para a Câmara, ele tem o direito e a lei prevê, mas é que preciso justificar essa urgência. Se tem urgência, por que leva 3 semanas para publicar? Significa que não tinha urgência, concorda? E aí ele impede a gente de analisar e de conhecer. Por que o prefeito tem interesse de aprovar uma matéria em que eu não posso me aprofundar no conhecimento da matéria pela qual eu vou votar, que atinge o interesse público? Essa é a questão. Então não é ser contra pelo contra, é uma questão de racionalidade, é uma questão de inteligência. Se eu quero que seja urgente aquele projeto, eu preciso explicar com clareza as razões da urgência e o conteúdo do projeto. E aí, se não tem isso, eu não posso votar favorável, eu estaria sendo desonesto com as pessoas que confiam em mim. Estamos chegando ao finalzinho aí, nossa, uma hora passa rápido. Faça. Você conhece como é que é rádio lá, sem respeitar o horário, né? E aqui me caça o mandato já. Marconinha, quero agradecer você aí, Léo, despedido. Sofia. Chama Sofia, vem se despedir aqui. Você já deu um brilho, olha lá, fala lá, olha lá. Ali, vai. ó, ali, ó. Dá um tchauzinho ali. Tchau. Garanto que papai e mamãe vão assistir esse programa, hein? Com toda certeza, né? É, né? Você foi estrela da noite. Né? Que fofinha. Isso é uma coisa, né? Por isso que olha só. É um tesouro. Olha só a cara do vovô Babão aqui. Vovô Babão ama muito. Babão, né? Desculpa falar isso, mas tem que ser Babão. Você viu? Não é vovô Babão, não, viu? Não. Ela é muito esperta, garota. Você tem que ser Babão mesmo, se for. Cláudio, agradeço você vir. Um minuto para você sair. Eu que agradeço, Modesto. É sempre uma alegria poder estar aqui dialogando contigo, com os seus telespectadores, com as pessoas que acompanham os programas aqui da TV. E agradecer a você por essa oportunidade de abrir esse espaço, né? A gente vem aqui para dialogar sobre ideias, sobre projetos. Necessariamente as pessoas não são obrigadas a concordar com aquilo que a gente está dizendo, mas refletir a respeito do que a gente está trazendo, né? Quando abre o espaço de reflexão, você começa a encontrar pontos em comuns, né, de compreensão e de entendimento, inclusive da importância da política e da participação da sociedade no processo político. Isso para mim é fundamental. E eu penso que nós brasileiros temos que lutar para participarmos mais. Você falou de cônsul. A gente tem muitas decisões que cabe ao cidadão tomar. Tudo bem, vocês têm representação, mas tem coisas que eu acho que, por exemplo, muita gente questiona a feira aqui de Olaria. Vamos ouvir as pessoas de Olaria, os moradores, os principais interessados. Quem estão interessados? Está incomodando? Tá. Então, minha gente, se está incomodando a maioria, então está na hora de tirar. Se a maioria acha que não é que a minoria não tem direito, a minoria tem direito sim. Mas a gente tem que entender que... Não, por que você foi eleito? Porque uma maioria resolveu te eleger. Aí o que não foi a maioria vai reclamar de quê? Não pode, né? Bem, minha gente, chegamos ao final, agradecendo ao Cláudio Damião por essa oportunidade de conversar com ele mais uma vez. É sempre um bate-papo muito, muito bom, porque ele é uma pessoa que sabe, conhece as coisas, é muito inteligente, né? É como você disse, você pode não gostar da tua opinião, mas que você tem. Isso é o mais importante.
E o programa cumpriu mais uma vez. Certamente, na próxima semana, provavelmente seria mais um vereador, se não uma outra pauta qualquer. E os vereadores que não vieram até agora, já passou da metade. A outra metade sabe que eu vou tentar falar. 2 eu não consegui falar, eu lamentei, porque eu gostaria de conversar com eles, que foi o Jânio Carvalho e a Mara Felício. Mas o espaço está aberto para vocês. Só me dá a oportunidade de falar com vocês. E os demais eu vou convidar. E quem achar por bem vir ao programa será um privilégio, tá bom? Uma boa noite a todos, fique com Deus, um beijo no coração de vocês.